Então, gente, vamos entrando, vamos compartilhando. A live de hoje, quinta-feira, dia 14, é uma live muito especial para quem quer imigrar de forma legal. Vamos falar um pouco sobre obtenção do Green Card com menores de 21 anos e vamos falar também sobre o Green Card de trabalho. São dois temas de extrema relevância para quem sonha de migrar para os Estados Unidos. Doutora, vou fazer uma pequena introdução. Muito boa noite. Espera aí, deixa eu só dar atenção aqui, o pessoal aqui. Espera aí. Deixa eu reiniciar aqui de novo meu Instagram para entrar no bate-papo. Espera aí, doutora. Só mais um minutinho, só mais um minuto. Vamos, Instagram, me ajuda. Vamos dar uma boa noite aí, o Pentefico, teu boa noite. O Tiago De Stefani, que provavelmente deve ser um parente seu. É minha esposa. Edivânia Moraes, ela é ótima. A Lorena, muito boa noite, Lorena, obrigado aí por ter entrado. A melhor do Three States. A Alves, muito boa noite, ela é ótima, Deus te abençoe. O G. Marim Filho, parabéns. Vamos lá, gente, vamos compartilhando. Fica conosco até o final, e vocês não vão se arrepender. Vai ser uma aula de imigração, por isso que eu chamei a doutora. Eu conheci ela tem praticamente uns 2 meses, né, de uma forma bem inusitada, e gostei, né, gostei da sua apresentação, e eu te convidei, desde aquela época, para a doutora participar dessa live incrível. Então, gente, deixa eu fazer uma pequena introdução, tá? Vamos bater um papo, então, com a doutora Selene De Stefani. Ela é gestora da Nova Lan Group, é um escritório de advocacia com uma equipe jurídica altamente conhecedora e atualizada sobre todas as políticas de imigração dos Estados Unidos. Eu entrei no site ontem para mim fazer a pauta e realmente seu time é fera, hein? Só tem fera. Parabéns mesmo. Então, a doutora Selene se apresenta para os nossos seguidores, fala de onde você nasceu, você é casada, qual foi a sua virada de chave para falar assim, eu vou para os Estados Unidos, vou fazer direito e eu quero ser advogada de imigração. Como tudo começou, doutora? Então, eu sou italiana, né? Nasci na Itália, morei na Itália a maior parte da minha vida. Estudei português na universidade, depois cheguei aqui nos Estados Unidos como imigrante. É aí que conheci o marido, que é brasileiro, né? E aí que tudo começou. Aí depois comecei a trabalhar, né, um escritório de imigração como imigrante. Infelizmente estive aqui também, né, ilegalmente. Então sei muito bem qual a dor de muitos, né, de ficar nesse país sem documento, tentando se legalizar, conhecendo e confiando em advogados que realmente não faz o bem da pessoa. Por isso que decidi eu mesma virar advogada de imigração para poder, né, ajudar as pessoas. E quem é meu cliente, quem me conhece, sabe muito bem que eu falo não o que a pessoa quer ouvir, o que eu acho que eu gostaria de ouvir se fosse do outro lado. Eu tenho licença, a imigração é federal, então eu posso atuar em todos os Estados Unidos, mas o meu time temos licença no estado de Nova Jersey, Nova York, Connecticut, Massachusetts. E aí a gente trabalha, né, com corte de família, com corte de imigração, com processo de EB. E eu acho que para um advogado de imigração, realmente, poder ajudar, você tem que saber tudo. E muito bem. Você sabe que eu estou casada com ele e com o meu trabalho. Muito bem. Vamos dar mais uma boa noite aqui para o pessoal. A Maria Santos. A Maiara. Doutor, uma pessoa excepcional, excelente profissional. A Márcia, muito boa noite. Boa noite, Márcia. A Mariana dos Santos. Selênia, é uma pessoa incrível como profissional e como pessoa também. Muito obrigado, Luciana, a Costa Genina, o Léo, Maiara Caetano, os melhores, muito obrigado. O Oitolar Rain entrou, Rodrigues, a Márcia. A Márcia Souza,
Selênia, no meu celular, o contato é salvo. Assim, advogado enviado por Deus. Ana, muito especial, hein, ô Márcia? O Hélito entrou, muito boa noite. Bruna, Ana, a Romanzo, a Alvarenga, Yasmin, Carlos, muito boa noite. Santos Silva, Leandro, a Maiara, Caetano. Pessoal incrível, maravilhoso, humano, como profissional, excepcional. Léo, boa noite. Camila, boa noite. Patrícia Isabelle, já aprendo muito, gratidão. Edivânia, é verdade, muito sincera e nos ajudou muito. Olha, doutora, ajudou muito. Serei eternamente grato por tudo que fez por mim e toda a minha família. Wallace, muito boa noite, Wallace Costa. Doutora, eu sinto na pele dessas pessoas, porque eu fui imigrante, né? Eu não fui para os Estados Unidos, eu fui para Portugal quando eu era mais novo. E quando eu cheguei, não tinha essa quantidade de informação que tem hoje, com a internet, o YouTube, né? Por exemplo, o escritório de advocacia online, que é o do seu caso, tem uma página na internet, tem uma página no YouTube, né? Vamos lá, vamos voltar ao passado, 30 anos atrás. Não tinha nada. Então, se eu tivesse uma ajuda como da senhora naquela altura, vamos lá, 30 anos atrás, hoje estaria nos Estados Unidos. Eu estou falando sério. Quando eu fui a primeira vez no Rio de Janeiro, eu fui negado. Eu fui na época, eu estava na fila quando o Rodrigo Santoro pediu o primeiro visto dele. Ele era o atorzinho da Globo. Eu lembro disso. E olha onde ele está hoje, né? Abelina, muito boa noite. Obrigado por ter entrado. Então, gente, muito obrigado aí pela sua apresentação. Só para lembrar, gente, essa live vai ficar gravada no Instagram da doutora, e vai ficar gravada no meu YouTube, beleza? Doutora, eu gosto sempre de fazer uma introdução antes do tema, para que as pessoas possam entender o que a gente está falando, as pessoas que vão entrar daqui para frente, tá bom? Então, o tema é como obter o Green Card para menores de 21 anos através do visto, que é o Status Especial de Imigrante Juvenil. E vamos falar sobre o Green Card de trabalho. O primeiro tema que a gente vai falar sobre o status juvenil do imigrante. O que seria isso? É um bom mecanismo para obter o status legal para certos menores sem pais nos Estados Unidos, em alguns casos sem um dos pais. Normalmente, esse é o aplicativo apropriado quando uma criança está nos Estados Unidos como refugiado ou então perde um dos pais por morte. Pode ser um caminho para a residência permanente legal nesse caso, que muitas vezes é uma boa alternativa para o procedimento de asilo ou doação demorada. Doutora, explica de forma clara, transparente, para as pessoas entenderem o que significa esse visto para a gente, doutora. Então, o SEGS é um estatuto federal e permite a que foram abandonada, negligenciada ou abusada por um dos dois pais de conseguir o Green Card. Mas esse estatuto você tem que entrar na corte de família primeiro e obter o que se chama de special finding, que é basicamente uma declaração que a criança é um imigrante especial e através dessa special finding, dessa ordem do juiz de família, pode aplicar a nível federal com a imigração para o processo de SJS. Então, a dificuldade em algum caso é que depende da lei do estado. Cada estado tem uma lei diferente. Por exemplo, Massachusetts, se você tem mais de 18 anos, você pode aplicar e entrar na corte de família sozinho. E é até o 21. No estado, por exemplo, da Pensilvânia, é até o 18. Em alguns estados, por exemplo, tem uma cidade na Pensilvânia que a gente teve um caso onde o juiz
ele se declarou contra o SAID. Então, ele não aprova nenhum caso. Então, entende? Depende de onde a pessoa mora. E a criança tem que morar no estado pelo menos por 6 meses. E tem que, em algum, por exemplo, no estado de New Jersey, se a criança tem entre 18 e 21 anos, tem uma presunção que essa criança seja emancipada. Então, não é só ter sido abandonado por um dos dois pais. Também a criança tem que provar que depende de um guardião. No estado de Massachusetts, por exemplo, isso não é necessário. No estado de Massachusetts, se você tem um pai que morreu, você pode aplicar. No estado de New Jersey, você precisa provar que tiver abandono antes da morte do pai. Então, varia de estado a estado. O problema maior do SJS é que tem muito caso fraudulento. Então, muitas crianças, falo criança, mas realmente são já jovens, né? Que têm 18, 20 anos, chegam aqui de visto e acham, os meus pais estão no Brasil, eu posso aplicar. Não, não é só morar aqui sozinho. Você realmente tem que ter sofrido abandono. O que é abandono? Abandono é quando você não tem contato com o pai ou com a mãe. Por exemplo, você morava com os avós no Brasil e você veio aqui porque realmente não tinha mais ninguém que pudesse cuidar de você. Ou você sofreu negligência. Que é negligência? Quando um pai ou uma mãe não consegue prover para você comida, não te manda para a escola, ou te deixa caminhar uma hora para chegar na escola. O abuso, você sofreu abuso quando, por exemplo, o seu pai ou sua mãe te espanca, mas não é aquele espanco, né, que cada pai dá no filho. É aquele espanco de cinto. Isso é abuso. Então, por exemplo, você pode ter uma ótima relação com a sua mãe, mas sua mãe é adicta ao álcool, à droga, ou te espanca. Você ainda pode qualificar. Então, não significa só estar sozinho nesse país. Por isso é importante, às vezes, se você pensa que você pode qualificar, fala com alguém que sabe. E não tenta mentir, porque a imigração sabe, vão investigar. E, por exemplo, se você fala que você sofreu abandono, você tem que dar notificação para os pais. Os pais têm o direito de responder, entrar na corte de família e falar, não, isso não é verdade. E se isso acontecer, você fecha qualquer caminho que você tenha para conseguir o green card. Agora, do lado positivo é que se você se encaixa, se você realmente está aqui com a mãe, com o pai, com o avó, com um amigo que toma conta de você, você consegue o SAID, você consegue o green card. Isso significa que daqui a 5 anos você pode se legalizar, pode pegar sua cidadania americana. O negativo também do SAID é que você pode passar os documentos para irmão, para esposo, mas não pode passar documento para pai biológico. Mas aí também uma coisa que a lei não especifica. Você não pode passar para o pai biológico, mas, por exemplo, você está aqui com a sua mãe e o marido da sua mãe. A lei não fala que você não pode passar para o seu padrasto. Então, tem muita coisa. Não é só, eu estou aqui sozinho, eu aplico. Tem que realmente analisar o caso e ver. Mas para muitas crianças, esse é um caminho para a legalização. É o melhor presente que um pai pode dar para a sua filha. Muito bem, doutora. Gente, muito boa noite. Eu já perdi aqui a quantidade de pessoas que entraram e saíram. Então, boa noite, Jeane Andrade, a Sheila, o Teles, Flávio Ferreira, Pedro, o Lucas, Zila Rocha. Doutora, então a senhora falou como a lei funciona, como se classifica, deu para entender perfeitamente, e vamos falar sobre quais as vantagens de um menor ter esse tipo de visto. Então, uma vez que o processo funciona assim, são 4 agora, porque a lei mudou em março. Tá. Primeiro, você tem que conseguir essa ordem na Corte de Família. Uma vez que você tem essa ordem, antes de você fazer 21 anos, tem que aplicar para 360. Aí, 360 é a primeira parte, né, do processo imigratório, que está demorando mais ou menos 5 meses. Uma vez que a 360 está aprovada, você é colocado em o que se chama ação diferida, que é a mesma coisa de um DACA. Então, já é um status legal dentro do país. Você está legal no país. E aí, você é elegível para conseguir permissão de trabalho e Social Security. Permissão de trabalho é muito importante também para a criança, porque te dá o Social Security. Com o Social Security, você tem acesso a
seguro médico e a muitos outros benefícios. E depois você fica na fila, que agora é, infelizmente, de 3 anos, para poder aplicar para o Green Card. Então, qual o benefício? O benefício é que se você entrou ilegalmente, está em processo de corte, você pode fechar esses processos, pode se legalizar. E uma vez que você obter o Green Card, você pode viajar, pode voltar para o Brasil e vir como você quiser. Então, é um benefício muito grande. Doutora, me explica aqui. Não, que já ia falar bobagem. Eu ia falar bobagem que existe um acordo entre Portugal e Estados Unidos, né? Eu já ia falar bobagem. O que você está falando é esta. O ESTA é como se fosse um visto, mas mais fácil de obter para poder entrar para os Estados Unidos. Mas o ESTA é muito diferente do visto. Por quê? Muitos acham, eu tenho um passaporte europeu, posso me legalizar? Não. Passaporte europeu só te facilita entrar nos Estados Unidos. Mas você só tem 3 meses para ficar nos Estados Unidos e depois tem que sair. Você não pode trocar o seu visto, o seu ESTA, para um visto de estudante. Então, essa é uma coisa muito importante que muitos não sabem, porque acham que, vou ter passaporte europeu, posso fazer o que quiser. Não. Só facilita a entrada, não facilita a legalização. Entendi. Então, a minha pergunta era até válida, né? Qual é o procedimento de um português nessa situação? Ele vai ter que passar todo por esse processo, né, doutora? Mesmo aqueles países que estão interligados, eu esqueci o nome agora, é um nome comprido, estão ligados a... Não é cidadania portuguesa, não é isso. É país Schengen. Não é país Schengen, porque engloba um pouco da União Europeia. É tipo os países que Portugal colonizou, que é Angola, Moçambique, é o mesmo processo, então, né? Para esses países que estão ligados à colônia portuguesa. Doutora, eu tenho uma pergunta para a senhora. A Ingrid perguntou o seguinte: doutora, nesse processo, se a criança já estiver o social, já pula as etapas ou não? Não. O social é um benefício que deriva desse processo ou de outros processos. Mas para você se qualificar, primeiro precisa ir através da corte de família. Tem que ter permissão de trabalho social. Muitas vezes, muitos dos casos que a gente faz são casos de pessoas que já estão na corte, tem asilo político. Não tem nada a ver. São duas coisas totalmente diferentes. E a questão é diferente. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Não sei se a senhora falou quanto tempo que demora o início do processo ao fim. A senhora falou? Felizmente, agora demoram 4 anos, porque a lei mudou. É sério? Até doutora, e nesse caso, nesse período de 4 anos, o que o imigrante faz, doutora? O imigrante está com uma ação diferida. Então, é basicamente um status legal, onde, infelizmente, você não pode sair do país. Dentro do país, você está... Tá. Entendi. Ou seja, assim, tá mais ou menos legal, né? Até o processo acabar. Exato. Nossa, 4 anos. Eu pensei que era menos, pensei que era 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos. Antes de fevereiro de 2023, era 1 ano e meio. Porque o processo de SJS vai baseado no Visa Bulletin. E agora, o Visa Bulletin estão trabalhando nos casos de 2018. Até fevereiro, estava no 2022. Então, você tinha 360 aprovada e você podia imediatamente aplicar para o Green Card. Antes Muito bem. 2 era todo junto. Você podia aplicar para 360 em conjunto com o ajuste de status. Mas devido ao alto número de pessoas que estão aplicando, os tempos se dilataram muito. Muito bem, doutora. Muito bem explicado. A Patrícia Isabel Mendes escreveu assim: cooperação. Patrícia, ficou muito vago sua pergunta. Elabora de novo sua pergunta aí para a doutora entender, tá bom? Ela está aqui para isso, para responder com o maior gosto e carinho, para que a gente possa entender o que você está querendo, né? Gente, muito boa noite novamente. A Simone Correia, o Tavares, a Débora, o Michel, muito boa noite. Luciano Burgos, do Brasil, Haddad Social, muito boa noite.
Doutora, então vamos partir para o nosso segundo tema, que eu acho que ficou bem esclarecido sobre esse... só para concluir esse tema. Qual é o passo da sua empresa, a Nova LAN? O que faz? Vamos lá. Uma família chega, te procura, e o que vocês fazem? Fazem entrevista? Como é que faz? Preenche um formulário? Como é que faz? Vamos lá. Amanhã de manhã você abre a sua agência, o seu escritório, e chega um casal. O que vocês fazem? Investiga? Então, Como é que é? primariamente, tem, né, a secretária, tem que marcar o horário, porque a minha agenda está super cheia. Eu já e sei, daí... eu sei. 4 meses, não, 3 meses. 3 meses para conseguir uma live com a doutora, gente. E não é fácil, viu? Eu sei. Mas aí, Seu tempo é corrido, doutora. Eu sei como é que é. todos os casos passam por mim ou por a advogada Isabela, que é Tá. minha sócia. E aí, primeiro, a gente faz uma entrevista com o cliente, que é super importante, porque aí é onde a gente vê o que realmente podemos fazer ou não podemos fazer para o cliente. E daí a gente tem um time que agora é de 20 pessoas que trabalham nos casos. Então depende, porque tem casos que são corte e asilo, e SJS, casamento. Então a gente tem time. E às vezes o cliente fala, tem tantas pessoas me ligando que eu não sei o que responder. Eu sei, mas por quê? O meu escritório, a pólice do meu escritório é, no momento que você contrata, a gente começa a trabalhar no caso. Eu quero tudo para hoje, porque não gosto de ficar assentado. Então, por isso, às vezes, o cliente fica frustrado porque tem tantas pessoas entrando em contato. Mas Eu sei. isso é o que eu gostaria que fizesse no meu caso, né? Se eu contrato alguém, não quero esperar meses antes da pessoa começar a trabalhar no meu caso. Quero para já. Isso E assim mesmo. a gente... Doutora, aproveitando, antes de passar para o tema, fala para a gente aí, sábado, no dia 23/9, a doutora vai dar uma consulta grátis. Fala um pouco disso aí para os nossos seguidores. Vai ser aonde? Que horas? O que a senhora vai fazer? Fala para a Então, gente. eu trabalho com Mantena, que é uma organização non-profit que está em Newark. E aí, uma vez por mês, a gente abre as consultas gratuitas, né? Para ajudar o povo lá de Newark. Então, se você está na área de Newark, com muito prazer, de 9 dia, pode contatar o Mantena, eles estão marcando, não sei se a agenda ainda está aberta, mas aí a gente, né, tem que devolver para a comunidade. Mas que tudo é conhecimento, né? Conhecimento é poder. É verdade. Gente, então vamos passar para o próximo tema. Muito boa noite, Rayane Maciel, Lu Fernandes, a Márcia Souza e Lucas. Muito boa noite. Gente, vamos para a segunda pauta, que é o Green Card para trabalho. É uma das formas mais simples para imigrar legalmente para os Estados Unidos. Essa categoria de vistos foi criada pelo governo americano para suprir a necessidade de contratação de funcionários não qualificados ou sem uma qualificação específica para várias áreas de trabalho, evitando que as empresas encerrem suas atividades por falta de mão de obra. Doutora, eu gostaria que a senhora fizesse uma introdução sobre esse tema. Mas antes, tem uma pergunta aqui. Peraí, doutora, peraí. O importante aqui é os seguidores. A Márcia falou o seguinte: vamos agendar para a região da Riverside, Tá, na entre Filadélfia. New Jersey e Filadélfia. Muito bem, Márcia. Depois entra em contato com a doutora. Muito bem. Então, doutora, fala para a gente aí, para as pessoas entenderem, o que é esse Green Card para trabalho? Como é que faz para obter esse visto? Então, primeiro eu quero falar que tem muitas agências que não vou nominar, que falam que é uma loteria, você qualifica por tudo, se preocupa não, aplicamos, te cobram $20 mil e não faz nada. Então, tem que ter muito cuidado. Quem qualifica para o EB2, EB3, EB2NW? Pessoas que estão legalmente nos Estados Unidos, que tem o visto válido, que tem máximo, o visto estudável, você ficou máximo 6 meses dentro do país, ou que estão fora do país. Tem algumas
exceções de pessoas que estão ilegalmente no país que podem aplicar, mas são muito poucas. Então, se você está aqui, entrou pelo Caicai, ou você está aqui com visto vencido, você não pode se legalizar através do EB3 ou qualquer outro visto. Entendi. Por quê? Porque no momento que você sair, você não é elegível para ajuste de status dentro do país, e no momento que você sair do país para ir para o consulado para pegar o seu visto, você vai ter 10 anos de castigo. Então, essa é a coisa primeira. Segundo, tem 3 tipos de visto principais, né? Tem muitos, mas Green Card por trabalho tem EB3. EB3 é para pessoas que unskilled, que é sem qualificações, ou que não tem qualificações de estudo, mas tem alguma qualificação a nível de trabalho. Correto. Isso demora 2 anos e meio e precisa ir através do processo que se chama Labor Certification, que é a certificação laboral. Tem algumas agências que já, né, tem empresa que já tem essa Labor Certification feita, e aí você basicamente não vai ter que esperar 10 meses a mais no processo. Tem a grande empresa como, por exemplo, McDonald's, que fazem esse tipo de Labor Certification e que contrata as pessoas, mas você tem que estar disposto e trabalhar para um salário mínimo em área bem longe, no meio do nada, nos Estados Unidos. Isso é, então, qualquer trabalho você pode aplicar, mas lembra, você tem que Doutora, estar em estado. te cortando aqui um pouquinho, fala pra gente, dá um exemplo. Vamos lá, dá cinco profissões não qualificadas que as pessoas podem obter esse visto. Pode ser qualquer coisa, pode ser no McDonald's, pode ser de babá, pode ser de limpeza, construção, qualquer trabalho. Claramente, a empresa tem que ser uma empresa que tenha todos os trabalhadores em regra, que pague imposto, né? Que possa provar que tem como pagar alguém para trabalhar. E Doutora, o problema principal do EB3 é que demora 2 anos e meio. Então, esses 2 anos e meio, se você veio com visto de turismo, que dura 6 meses, não dá tempo. Essa é uma coisa que muitos não sabem. Saem do status, acabou. mesmo ele entrando como turista, deu entrada, venceu os 6 meses, ele retornar, não resolve o processo andando? Pode fazer, mas é fora do país, né? Mora no Brasil. Eu sei como é que é. Não. Fala pra gente aí os benefícios desse Benefício é que consegue green o card green de trabalho. card. Então, é um jeito de você se legalizar. Se você tem paciência, quer fazer investimento, vai ter que estar em status, por exemplo, de estudante até o processo terminar, mas você consegue o green card. Correto. Pode demorar 2 anos, 2 anos e meio. Agora, tem outro visto que são mais rápido para pessoas que têm qualificações, que têm estudo. Por exemplo, o EB2NW. É um visto que é muito abusado, porque muitas dessa agência que não são advogados aplicam para essas pessoas sem que a pessoa realmente se qualifique. Para o EB2NW, você tem que ter um mínimo de bacharelado e 5 anos de experiência, ou um mestrado ou um doutorado. E também tem que ter uma profissão que está no interesse nacional. Por exemplo, engenheiro, médico, esse tipo de profissão. E também tem que provar que você tem habilidade especial, extraordinária nessa área. Então, não é para todo. Por exemplo, eu ouvi de caso de pessoas que são, não sei, cabeleireiro. Aplica para EB2NW. Não qualifica. Não tem como você estar jogando dinheiro fora. Entendi, doutora. Doutora, tem uma pergunta aqui para a senhora, da Cristina Assis. Ela escreveu o seguinte, doutora: quanto tempo pega o green card quem veio pelo Caicai e casou com o americano? Depende. Na imigração, sempre depende. Se a pessoa, quando entrou pelo Caicai, for liberada com parole, parole é um documento que basicamente, geralmente é o Humanitarian Parole. O Humanitarian Parole é como se você tivesse entrado de visto. Aí você pode conseguir o seu green card, independentemente que você pegue carta de importação ou não, em mais ou menos 1 ano e meio. Mas, se você for liberado com fiança ou chama de on recognition, baixa supervisão do ar, 4 anos. Por quê? Porque primeiro
Nossa. Aplicar a petição, que demora 1 ano e meio, 2 anos. Depois tem que fechar o processo de exportação. Aplicar para um perdão para a presença ilegal e depois fazer o processo consular. Então, demora. É demorado. Doutora, fala pra gente aí sobre o valor. O valor do primeiro processo, da primeira pauta, que é o visto juvenil. Qual o valor que a sua agência aplica para a obtenção desse visto e o valor para ter esse green card de trabalho? Qual é o valor desse trabalho aí? Então, o valor do SJS depende muito do estado. Pode ir entre 7 mil a 10 mil dólares, às vezes 15 mil. Depende se é em combinação com outros processos. E o trabalho também depende, né, do tipo de trabalho, do tipo de visto, mas pode ir entre 15 mil a 20 mil dólares. Muito bem. A Juliette Costa. Doutora Selene, excelente advogada. Por isso que está aqui, que sou entre os melhores. Doutora, fala um pouco para a gente, já é 19h35 e eu não quero tomar muito seu tempo. Fala um pouco do seu escritório, para que a gente possa encerrar essa live. E eu agradeço desde já por ter tirado esse tempinho. Eu sei que já é a noite aí, doido para ir embora. Então são 5 minutos de considerações finais para falar da sua empresa e agradecimento. Bom? Obrigada. E a bateria do meu telefone já está acabando, então tem que ser rápido. Então vamos encerrar. Então, a Nova, por que chamei uma escritório de Nova? Porque é um novo jeito de fazer a lei. Boa. Aqui no Estados Unidos, advogado é comparado com dinheiro. Eu não quero, claro, se você faz um bom trabalho, dinheiro vem, mas não é o que eu quero, não é o que as pessoas que trabalham comigo querem. Nova significa um novo jeito de abordar a lei, que é mais humano, mais coração. E eu fiz questão que todas as pessoas que trabalham comigo, de um jeito ou do outro, têm passado por um processo imigratório, são um imigrante de vários países. A gente tem pessoas que trabalham aqui, eu sou italiana, tem pessoa croata, temos da Turquia, tivemos de muitos outros países, muito brasileiro, claramente, tem pessoa de Honduras. Então, somos imigrantes com diferente background, com diferente cultura, que passamos de um jeito ou do outro por um processo migratório. Sabemos muito bem o que significa ser imigrante. E, às vezes, claro, às vezes eu recebo 1000 mensagens, não conseguimos atender tudo, mas o nosso objetivo é cliente primeiro. Se colocar no sapato da outra pessoa, saber o que significa ser do outro lado, porque todo mundo estive do outro lado. E tratar as pessoas como queremos ser tratadas. Muito bem, doutora. Doutora, responde essa questão aqui do Neudo. Qual seria outra opção, doutora, para aquela pessoa que não pegou o green card com um abandono de pai? Qual seria outra opção? Casar. Não tem outro jeito, né? Por isso que o pessoal gosta de você, né? Você vai na lata, né? Sem muito rodeio. Então, ô Neudo, é casar, cara. Não tem jeito não. Lenilda, Selênia é excelente. A Márcia Souza fez a seguinte pergunta. Eu já tenho permissão de trabalho e social com a ajuda da Selene. Parabéns, isso mesmo. Gente, então eu vou dar como encerrado, já são quase 19h40. Se não houver mais perguntas, eu vou dar como encerrado essa live. Doutora, mais uma vez, eu quero agradecer do fundo do meu coração por ter aceitado a minha live, tá? Esse canal aqui fica à sua disposição. Quando tiver um tema relevante, marca com a gente aqui para a gente poder agendar para a gente ter uma live, tá bom? Não precisa ser sábado, domingo, durante o dia, tá bom? Só falar, Luiz, eu tenho um tema assim, abre o canal para a gente. O canal aqui é da Nova LAM. Então, gente, ficam por Deus, boa noite. Todas as pessoas que entraram e saíram, tá? Agradeço mesmo, doutora. Doutora, deixe o seu contato aí, para que as pessoas possam entrar em contato com o seu escritório. Bom?
Deixa eu mandar aqui. O nosso número é 844-8449. Muito bem, gente. Peraí, tem mais. Tem um site, www.novalamgroups.com, tem o Instagram, que é o Nova Lam Firm, e o telefone que a doutora acabou de falar. Deixa eu só dar um abraço aqui a Bianca, aqui do Brasil. Muito obrigado, ótima live. A Lucas, peraí, doutora, peraí que tem perguntas aqui ainda, peraí. Eu tive meu caso fechado na corte. Tem como conseguir permissão de trabalho ainda, doutora? Não. Sério? Não tem? Vou casar agora. A doutora acabou de deixar o número aí do escritório. O Max Oliveira te perguntou o seguinte: nenhuma pergunta, apenas elogios. A doutora Selênia e a equipe que ela tem é excelente, obrigado. Lorena, ótima live, muito obrigado, Lorena. Então, gente, vou dar como encerrado. Realmente, não foram todas perguntas, né? E só elogio, mas fico muito feliz. Fico muito feliz como você é respeitada, adorada os seus clientes e seus seguidores. Tá? Então, olha, mais uma vez, o canal está à sua disposição. Muito obrigado mais uma vez aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Doutora, obrigado por tudo. De nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, doutora.